Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e vou falar aqui para você como escolher um especialista, um médico urologista, andrologista para colocar sua prótese peniana. Alguns critérios importantes nessa escolha, que é importante que você faça, muitos homens não sabem como até fazer isso, como tomar essa decisão, como fazer essa escolha. É um assunto realmente importante. Por quê? Porque pênis a gente só tem um. A primeira cirurgia de implante de prótese peniana é a melhor oportunidade para a cirurgia dar certo, para ficar bom, o resultado ficar natural, ficar satisfatório. Cirurgias de reoperações, de reabordagens, geralmente o resultado não fica tão bom quanto a primeira cirurgia bem feita. Então, a gente aqui atende pacientes do Brasil todo, pacientes de fora, cada vez está atendendo mais pacientes que não ficaram satisfeitos com o implante porque tiveram complicações do implante, porque o implante não ficou adequado, bem posicionado, infecções, extrusões, saiu a prótese. Então, algumas complicações severas, de implante. Então, infelizmente, a gente tem recebido cada vez mais. E a queixa dos homens é: nossa, mas se eu soubesse, se eu tivesse essa informação antes e tal, eu teria pesquisado melhor, teria feito melhor. Então, o homem, às vezes, é muito atento a vários detalhes quando ele vai comprar um carro, trocar um carro, comprar uma casa, comprar um apartamento, fazer não sei o que. Ele pesquisa tudo. Mas, às vezes, para o pênis dele, que ele até dá tanto valor, ele às vezes vai de qualquer jeito. Então eu vou colocar aqui alguns pontos que são fundamentais você fazer essa pesquisa para tomar uma decisão de escolha do especialista que vai colocar uma prótese no seu pênis. E uma prótese no seu pênis vai definir se você vai ter uma relação penetrativa legal ou não. Então isso é importante, tá? Então eu coloquei aqui alguns critérios que eu usaria se eu fosse colocar para escolher o especialista que eu vou colocar uma prótese peniana. O primeiro critério é se o urologista, andrologista fosse dedicado especialmente a isso. Se a cirurgia dele fosse a prótese peniana. Falou, olha, o carro-chefe aqui é uma prótese peniana, cirurgias genitais, cirurgias de prótese. Por que isso? É porque o cirurgião que coloca a prótese, ele é melhor do que o outro, é mais inteligente? Não, pessoal. É porque se você se dedica especialmente a um tipo de área e vive aquele tipo de área, e fala só sobre aquele tipo de área, especialmente aquele tipo de área, aquele tipo de cirurgia, você vive aquilo, faz aquilo por vários anos e tal, invariavelmente você vai criar ali um ambiente mais especializado e dar resultados melhores. Tem publicações sobre esse tipo de resultados. Centros de alto volume têm mais resultados. Então, primeiro aspecto, esse profissional, o carro-chefe é a prótese peniana? Sim, então já é um pontinho, já é um ponto. Porque tem urologistas que aí faz pedra no rim, cirurgia robótica, cirurgia de outra coisa. E também coloca a prótese peniana. Não é que ele não possa colocar a prótese peniana. Pode colocar a prótese peniana, claro que pode. Mas todas as variações e todas as coisas que existem numa prótese peniana, que possa acontecer numa cirurgia de prótese peniana, aquela pessoa já viu, vive só aquilo, respira só aquilo. Então, esse é um primeiro critério que eu colocaria para a colocação de prótese peniana. O segundo critério é quantas próteses penianas são feitas por ano de forma consistente. Então aqui no Brasil a gente conta no dedo de uma mão centros que são de alto volume em prótese peniana inflável. Então se for semirrígida, também a gente conta em duas mãos, vai. Então quem tem realmente um alto volume ali no implante de prótese peniana em geral. Então são poucos centros, então tem que fazer realmente, não é uma pesquisa tão ampla para implante de prótese peniana. Esse seria o meu segundo critério. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que fala que 75% das próteses são colocadas por cirurgiões de baixo volume e eles viram que cirurgiões de menos volume têm maiores taxas de complicação do que cirurgiões de alto volume de prótese. Mas isso é claro, assim como qualquer coisa. Se a sua área, por exemplo, for de construção, você sabe que quem faz especificamente só casa
é diferente de quem faz especificamente só prédio, que é diferente de quem faz especificamente só viaduto. Então, assim, são coisas diferentes, tudo é construção, mas são tipos diferentes, né? Então, a cirurgia de implante, assim como outra qualquer, é diferente. Com o avanço da medicina e com cada vez com mais técnicas e mais tecnologia, a tendência do médico é ficar mais nichado, até porque também a exigência do paciente é muito maior. Então ele quer ali um serviço de ponta. Então se a pessoa fica só fazendo aquilo, você conhece tudo sobre aquele mínimo assunto que é aquele tipo de cirurgia. Então já falei sobre a parte de dedicação àquele tipo de cirurgia, sobre volume daquele tipo de cirurgia. A formação também é super importante, né? Onde fez a faculdade, onde fez a residência médica, né? A residência médica de cirurgia, de urologia, as sociedades, né, se faz parte das sociedades internacionais, nacionais, sociedades específicas de prótese peniana, né, sociedades ali realmente voltadas a esse tipo de cirurgia, onde são discutidas realmente aspectos técnicos de casos mais difíceis, mais complexos, de reconstruções do pênis. Então dá uma olhada também nessas sociedades. Outro ponto importantíssimo é você ver como fica o resultado dos pacientes que esse cirurgião que você vai escolher vê os resultados dele, porque uma coisa é resultado geral. Tem muitos pacientes que falam: ah, doutor, eu coloquei uma prótese peniana inspirada nos seus vídeos, tal, mas não ficou daquele jeito que você fala. Lógico, assim, tipo, não foi eu que coloquei, então tem pênis de todo jeito. Então você tem que adequar ali fazer toda ali a customização da cirurgia para ficar uma prótese bem colocada para o seu caso. Então, não é uma coisa geral, tá? A prótese peniana, você tem que pedir para o médico também ver doutor, me mostre os resultados aqui dos pacientes, ver os depoimentos de pacientes também, é super importante. Ver como fica, como guarda, como não guarda. Isso dá uma segurança para você ver que aquele profissional faz com consistência, faz bastante, fica legal. Então é um outro aspecto importante, ver depoimentos de pacientes, ver resultados, né, no celular, no computador, e que sejam resultados da pessoa mesmo, claro, né? Outro ponto também seria estrutura, né? Hospitais que vão ser escolhidos para isso. Então o ideal é que realmente sejam feitas em hospitais que garantam ali uma segurança para o paciente, né, de todas as formas, tanto para o geral quanto a questão infecciosa. Então a gente tem um protocolo realmente bem rígido. Cirurgia de prótese peniana é diferente de qualquer outro. O protocolo de evitar a infecção tem que ser muito rígido, diferente de outros tipos de cirurgia. Isso faz diferença no resultado final. Então, ser um hospital que geralmente também esteja acostumado com esse tipo de cirurgia, porque o circulante tem que saber, quem está ali na sala tem que saber, o anestesista tem que estar alinhado com o tipo de cirurgia, então todo o time ali tem que estar respirando aquilo para poder dar certo a cirurgia. Então o hospital, a clínica tem todo o aparato para fazer o pós-operatório legal, equipe como um todo, o cirurgião não deve operar sozinho, tem que ter uma equipe que possa também dar um suporte dos curativos, acompanhamento, até na sala cirúrgica tem uma equipe mais robusta, o cirurgião opera com outro auxiliar, com 2 auxiliares, com 3 auxiliares, então com uma equipe ali robusta para dar todo o suporte para o paciente. Outro ponto seria pesquisar também o histórico desse médico. Todo médico, todo cirurgião, todo profissional da saúde, ele tem ali um risco de estar judicializado por alguma coisa, né? Infelizmente, a pessoa não consegue agradar todo mundo. Você opera 1.000 pacientes, 2.000 pacientes, não necessariamente você vai agradar todo mundo. Mas é importante você ver se o cirurgião que você vai escolher também não está muito envolvido com coisas, com complicações e reclamações aí do pós-operatório, tá? Esse é um ponto também importante para você analisar. Outro aspecto é o domínio da matéria, do assunto mesmo. Na consulta médica, você ficou confortável de fazer todas as perguntas e o cirurgião te deu uma resposta que você ficou satisfeito, você saiu da consulta satisfeito, você fez uma análise completa, você foi submetido a um exame para avaliar a geometria do teu pênis, você fez ali uma avaliação realmente aprofundada do teu caso, então você sentiu realmente
realmente esse domínio completo da matéria e essa segurança é um outro aspecto que deve ser avaliado em qualquer coisa que você vai fazer, em qualquer cirurgia, qualquer procedimento que você for ser submetido. Outro ponto é capacidade de resolver complicações e fatos que possam acontecer ou reoperações. Isso é que é a diferença de um cirurgião que está nessa área há mais tempo do que quem está entrando agora. Se na tua cirurgia acontece qualquer coisa de diferente, será que aquela pessoa está apta a resolver qualquer intempérie ali que possa acontecer? Ou outra coisa que acontece muito hoje em dia, muitos colegas de outros estados estão começando a fazer a cirurgia de prótese, aí chama às vezes um auxiliar aqui de São Paulo para poder ir lá para fazer a cirurgia para eles e tal. Então o auxiliar que vai, ele sabe fazer a cirurgia, mas o resto do time às vezes não sabe tanto. E se no pós-operatório você precisar de uma assistência, às vezes o colega que ficou lá não tem esse suporte todo, às vezes, para realmente uma abordagem mais adequada do caso. Então tem todas essas vias aí que deveriam ser consideradas numa escolha de time para a colocação de uma prótese peniana. Outro quesito fundamental é comprometimento com o paciente. Você sentiu que a equipe está comprometida com você, que vai acompanhar direitinho o pós-operatório, que vai dar uma assistência pós-operatória, que vai cuidar de você no pós-operatório? Fundamental. A cirurgia, para dar certo, ela tem que ter uma atenção pré-operatória, uma atenção intraoperatória e um acompanhamento e um planejamento pós-operatório. Isso é fundamental. E agora eu vou falar de uma coisa super importante, e é importante mesmo para a maioria dos homens, que é custo, preço, valor. Você vai escolher a equipe que caiba no seu bolso. Eu vou falar várias coisas aqui para vocês prestarem atenção, porque eu vejo muita gente colocar os pés pelas mãos, fazerem escolha baseada só em preço e esquecem do valor. Preço é uma coisa, valor é outra. E você tem que comparar coisas iguais. Um exemplo, você vai numa churrascaria e nessa churrascaria você vai pedir uma Coca-Cola e vai comer lá carne. Aí depois você vai no outro estabelecimento que é especializado em carne, só faz carne e tal, e são carnes mais elaboradas, defumadas, não sei o que, tal. E você vai tomar uma Coca-Cola e comer uma carne. A Coca-Cola que você tomou na churrascaria é a mesma Coca-Cola que você tomou nessa área de carne super especializada. Coca-Cola é o mesmo. Se você pagou aqui na Coca-Cola R$5 e no outro você pagou 20, você pagou ali uma diferença a mais. Você pagou mais caro na Coca-Cola, você entendeu? Lógico que o ambiente é diferente, tudo é diferente, o copo é diferente, o garçom é diferente, tudo é diferente, mas o sabor da Coca-Cola é o mesmo. Agora, a carne que você comeu aqui não é igual à carne que você comeu lá, não é a mesma coisa. E o que é que eu quero falar? A cirurgia de prótese de uma equipe mais especializada, com mais experiência no implante de prótese peniana, não é a mesma de uma equipe que tenha menos especialização nesse tipo de cirurgia. São coisas diferentes. Não dá para comparar. Tem paciente que chega aqui para mim e fala: ah, não, mas eu encontrei aqui a cirurgia por tanto, pela metade do preço. O que eu tenho que falar é: não, tá bom, tudo bem, mas não dá para ficar competindo preço. E se esse é o critério de escolha do paciente, se vê que às vezes as prioridades dele são diferentes. Então, valor e preço tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes você não está comparando a mesma coisa, a mesma estrutura, o mesmo serviço, o mesmo know-how, a mesma dedicação, não é a mesma coisa. Por isso, tem todos esses critérios que eu falei. O custo é importante, mas eu colocaria mais essa questão de valor do que custo. Quanto vale realmente restabelecer a tua função erétil de uma forma mais segura. Às vezes a pessoa escolhe apenas pelo preço, esquece todos esses critérios que a gente falou acima e depois volta para uma reoperação. A reoperação, muitas vezes a gente não consegue deixar
o resultado tão bom quanto uma primeira operação bem feita. Dá para restaurar. Infelizmente, eu faço aqui reoperações de equipes externas, pode acontecer. Outra coisa, a cirurgia da reoperação é a cirurgia mais complexa e mais cara. Então, às vezes, a pessoa pagou barato na primeira e vai pagar bem mais caro na segunda, tá? Então, tem toda essa cascata de itens para fazer aí uma escolha do especialista de prótese peniana. Então, pessoal, eu espero que eu tenha contribuído para você. Eu faço esse vídeo até para uma explicação que a gente recebe direto aqui, mensagens perguntando o preço de prótese, preço de prótese, preço de prótese, preço de prótese. O preço melhor que você pode pagar é uma consulta especializada para tirar todas as suas dúvidas, te abrir a cabeça de como escolher melhor realmente quem vai te operar. Não é uma cirurgia fácil, não é uma cirurgia que você deve levar na brincadeira. O resultado é importante, impacta na satisfação e realmente a primeira cirurgia é a melhor oportunidade de dar certo. Um abraço, até os próximos vídeos.